Bom, a gente está acompanhando com muito interesse, óbvio que é muito interesse, o resultado eleitoral da Argentina. E a gente está acompanhando com muito interesse, obviamente os argentinos com muito mais interesse do que a gente, porque a proposta ou o conjunto de propostas que o Javier Milei apresentou na campanha são muito diferentes daquilo que a gente viu acontecer na Argentina, aquilo que a gente acompanha na Argentina nos últimos tempos. Então a gente passou por uma experiência de dolarização na Argentina, diferente daquela que ele propõe. A gente passou por privatizações na Argentina, mas ele fala de uma maneira completamente diferente. Ele fala de mudanças importantes no campo da educação. Então, como ele ainda não apresentou tudo com os detalhes, tem muita especulação. Mas é muito interessante ver pelo menos um indicador curioso. Ele falou em privatização e, apesar do histórico da Argentina, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso, a reação do mercado foi positiva. Por exemplo, as ações da YPF, que é a empresa de petróleo da Argentina, a Petrobras deles, que é uma empresa que tem mais ou menos em produção 20% do tamanho da Petrobras. E em reserva, 1/10 da Petrobras. Mas é uma empresa importante. Mas a gente tem uma empresa que tem 1/10 da reserva da Petrobras e tem 1/5 do tamanho da Petrobras. É uma empresa grande, empresa importante. A empresa de petróleo, ela foi criada há 100 anos, na verdade 101 anos. Foi criada em 1922 e ela surgiu como a primeira empresa estatal de petróleo 100% do Estado fora da União Soviética. Olha que coisa interessante. A primeira empresa estatal, 100% estatal de petróleo fora da União Soviética. Então tem uma história importante, é petróleo, é gás natural. E ela foi sendo tocada e crescendo, mas ela foi também inchando. E ela passou, com 70 anos de história, lá nos anos 90, portanto, por dois processos. Na verdade é um processo de privatização, mas por etapas. Então teve uma primeira etapa em que ela foi aberta para a iniciativa privada. Isso foi lá por 91, o processo acabou em 93, quando acaba o monopólio de petróleo estatal na Argentina, 91. E essa privatização, quando eles começam o processo de privatização, essa YPF tinha 35 mil empregados. 2 anos depois, na mão privada, ela tinha 5.600 empregados. Olha isso. 35 mil passou para 5.600. Mandaram embora 30 mil empregados. Ficaram 5.600. Pergunto, 5.600 empregados, dava para fazer com 5.600 o trabalho de 35 mil? Aparentemente dava para fazer muita coisa, tanto é que a empresa ficou parcialmente privatizada. Aí ela continuou o seu processo de privatização, que foi ser concluído lá por 1990 e tantos, porque continuou o setor privado comprando ação. Em 93 tinha 46% do mercado, em 98 tinha 75% da empresa, em 99 a empresa espanhola Repsol chegou a mais de 97% das ações, em 99. Então, a Repsol, empresa espanhola, assumiu o controle absoluto da empresa da Petrobras Argentina. E lá ficou. Quando em 2012, no governo da Kirchner, se resolve expropriar a empresa. Previsto em lei, passou pelo Senado, passou pela Câmara dos Deputados, tinha maioria e tal. A Repsol depois acabou fazendo um acordo, demorou uns 2 anos até que fizeram um acordo, a empresa foi expropriada, ou seja, o controle da empresa voltou a ser estatal. 51% da empresa passou para a mão do Estado de novo. Então, a empresa de petróleo argentina nasceu estatal, assim ficou 70 anos, foi privatizada, ficou mais ou menos uns 15, 20 anos na mão privada. Em 2012 ela volta
e, portanto, está completando mais 10 anos, aí, 11 anos de setor estatal de novo. E, obviamente, tem um desafio, que é o desafio do investimento, né? O que acontece é que a gente vê, tem muitos países que são países capitalistas, né? Países que se desenvolvem a economia de mercado. A Alemanha, por exemplo, tem 15 mil estatais, né? Então, não vou falar da China, né? A China tem 150 mil estatais, a China não é um país capitalista. Agora, você pega o Japão, por exemplo, das 600 maiores empresas, das 600 empresas listadas na Bolsa Japonesa, 400 têm participação do Estado. Nos Estados Unidos tem empresa estatal, o Brasil tem as empresas estatais. E a gente viveu uma fase entre 1990 e o ano 2000 em que o mundo conheceu uma onda de privatização muito grande. E coisa de $1 trilhão foram transferidos, de ativos, foram transferidos para a iniciativa privada. Na América Latina, e aconteceu no Brasil, aconteceu na Argentina, aconteceu em outros países, aconteceu no Chile, aconteceu no México, aconteceu em outros países, você teve $300 bilhões em capital privado injetado no setor, em setores que eram controlados pelo Estado. E aí tem duas coisas completamente diferentes sobre a participação da iniciativa privada no Estado. Você tem a venda de um ativo e você tem as concessões, que são coisas completamente diferentes. Neste caso, nós estamos falando da venda de um ativo. Você tem refinarias, você tem um setor de distribuição, os postos de gasolina, você tem a exploração e você vai vender isso tudo. Quanto isso vai render, ninguém sabe. E tem esse histórico na Argentina de você ter vendido e você ter depois expropriado, que é um desafio. Por quê? Da mesma maneira que o Menem vendeu, e agora o Milei fala em vender de novo, a Kirchner reestatizou e nada impede de daqui 4 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, um novo governo resolver que vai reestatizar. E aí entra o desafio muito grande, que está acima do Milei, acima do Sérgio Massa, acima do Lula, do Bolsonaro e tal, que são os países com reputação e os países sem reputação. Ou melhor, com boa reputação e com uma reputação ruim. E a Argentina é um país que tem uma reputação ruim. O Brasil é um país que tem uma reputação ruim, mas a Argentina tem uma reputação ainda pior. Quando a gente pega os rankings internacionais para fazer negócio, tem o Doing Business, por exemplo, a Argentina está atrás do Brasil. Quando você pega os países segundo a liberdade econômica, tem um ranking que analisa 176 países, o Brasil está na posição 124, que é lamentável, e a Argentina na posição 144. Então, o Milei e o compromisso do Milei em abrir, em ser a favor da liberdade econômica, ajuda para algumas coisas, mas ele é argentino, então ele é o presidente da Argentina. Ele carrega o custo reputacional argentino, o custo Argentina. Tem o custo Brasil, tem o custo Argentina. Então a gente vai acompanhar essas promessas todas. Algumas delas não vão envolver uma entrada do mercado, como por exemplo o que ele fala dos vouchers para a educação, assunto que depois a gente pode abordar com um pouco mais de profundidade. Mas no caso específico da participação da iniciativa privada, o que os empresários querem eles têm apetite para investir. Basta ver que as ações da YPF subiram na bolsa, chegaram a $15, estavam valendo há um ano $4, chegaram a valer em 2000, antes, portanto, da Kirchner voltar a reestatizar a expropriação, chegaram a valer $60. Então, é uma empresa que tem um potencial, é uma empresa importante, mas tem desafios. Será que o mercado vai querer comprar uma refinaria? Será que hoje há um interesse no mercado por refinaria, como já houve no passado? O mundo tem uma capacidade de refino muito maior hoje do que já teve em algum momento. E em alguns cenários, por exemplo, embora muitos tenham dificuldade de entender ou aceitar, é mais barato você importar a gasolina a um custo mais alto do que você exporta o petróleo cru, do que você pegar um bolo de dinheiro
investir numa refinaria, porque o que você vai conseguir ganhar ao longo do tempo com o refino, com o que você vai produzir e vender aqui dentro, vai ser menos do que você vai gastar comprando lá fora, porque você ainda tem esse dinheiro que você não investiu, é o chamado custo de oportunidade. Você pode colocar em outras áreas, não necessariamente numa refinaria, que daqui a pouco, com a transformação energética, você pode vir a ter um problema de investir um bolo de dinheiro num ativo inútil e que pode ser um problema. Então, ficamos de olho nas discussões e no discurso e no acompanhando o que vai ser o governo de Javier Milei. Tem o lado exótico dele, a gente fica olhando para aquele cabelo de Boris Johnson dele misturado com Donald Trump, é meio Boris Johnson, né, Débora? Aquele cabelo tem um lado meio Boris Johnson, meio anos 60. Costeleta. É, costeleta, tem um pouco de família do Remy, tem um troço ali curioso em torno dele. Mas a gente fica olhando para esse lado, a motosserra e tal, mas o que vai governar não é o cabelo e a motosserra, é a caneta dele. E na caneta dele é que a gente tem que prestar atenção. Os projetos que vão sair, aquilo que realmente vai ser apresentado, que é o que interessa agora, saindo daquela discussão da campanha, que é uma coisa muito quente. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.